Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, professor Arnaldo. Espero que vocês estejam curtindo as videoaulas aí. Acho que é um instrumento bastante interessante de ver aula nesse momento de pandemia, de afastamento social, tá certo? Espero que todos estejam bem, no conforto dos seus lares, com segurança e com saúde, tá? Bom, nessa semana, gente, tem duas atividades para vocês entregarem para mim, né? Tá lá na plataforma do Google Classroom aí que vocês estão vendo. O prazo está acabando e o segundo bimestre termina dia 31 de julho. Portanto, priorize essas atividades. Na aula de hoje, eu vou falar sobre um assunto que já foi elencado lá pelo governo do Estado de São Paulo, através do Centro de Mídias de São Paulo, um tema prioritário, chamado pH. Alguns de vocês já estudaram comigo e já sabem que eu já trabalhei esse assunto, mas é importante que saibam que essa seleção de conteúdos não é aleatória, gente. O governo do Estado de São Paulo escolheu os assuntos mais importantes, na visão deles, que são os assuntos, então, que têm uma certa prioridade, que é assuntos que vocês realmente vão usar, tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pH, dar uma introdução rápida sobre isso, não tem atividade avaliativa por enquanto, porque, como eu falei, vamos priorizar aquelas duas atividades que eu já elenquei para vocês aí na plataforma. Mais para frente, a gente vai aprofundar esse assunto e vai ter atividade de exercício avaliativo, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês a tela. Vamos ver se aparece aqui para mim. Só um minuto, que fica mais fácil. Só colocar aqui. Bom, vai abrir a tela para vocês. Bom, então, gente, está lá a tela. Como eu falei para vocês, o tema dessa aula, então, é pH. pH, gente, é a sigla de um nome bastante estranho, que chama Produto Hidrogeniônico da Água. Tá? Vou até corrigir aqui o iônico, faltando um erro. Produto hidrogeniônico da água. A gente vai ver mais especificamente nas próximas aulas o que realmente quer dizer esse hidrogênio iônico e tudo mais, tá certo? Mas a sigla de pH é isso, produto de P e H de hidrogênio iônico, tá certo? Bom, para que serve esse pH? Né? O que é o pH? Então, por exemplo, se a gente tem o vinagre e o limão, a gente podia perguntar, qual deles é mais ácido? Então, para responder a essa pergunta, ou qualquer uma outra relacionada a isso, surgiu então o termo pH, tá certo? O pH, na verdade, ele vai nos mostrar qual que é uma substância ácida, igual que não é, e para comparar diferentes tipos de ácido, tá certo? Então, aqui nesse slide eu mostro o que é pH. Para responder essa pergunta, foi criada a escala de pH. O pH serve para nos ajudar a comparar diferentes ácidos e bases. Ácido, a gente já conhece o nome, né? A gente já convive com esse nome há bastante tempo. O base, a gente vai ver agora. É um nome novo para vocês. O base, na verdade, é o contrário de ácido. Vamos ver a escalinha de pH, que vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, no próximo slide, isso, escala de pH. A escala de pH, gente, ela varia de 0 a 14, tá certo? O pH não passa disso, é de 0 a 14. Quando o pH é 7, exatamente 7, a gente fala que o pH 7 é de solução neutra. O que seria uma solução neutra? Por exemplo, a água destilada, a água pura, ela tem um pH 7, neutro. Ou seja, ela não é ácida nem básica. Quando o pH ele é menor que 7, a gente fala que aquelas soluções são soluções ácidas. Ou seja, tem todo aquele princípio de serem azedas, de serem corrosivas, que você já conhece e tudo mais. Então, 7 neutro, menor que 7 ácida. Quando ela for maior que 7 até 14, a gente chama ela de solução básica ou alcalina. Acho que o termo básica vocês talvez não tenham usado ou visto ainda, mas deve ter ouvido alcalina, por exemplo, pilha alcalina. Pilha alcalina quer dizer que aquela pilha, dentro dela, tem uma solução com pH maior que 7, tá certo? Então, quando a gente usa o termo básica ou alcalina, quer dizer que o pH é maior que 7, tá? Então, uma outra coisa que é importante. O 7, então, é neutro. Então, quanto mais longe do 7, mais forte ele é. Ou seja, mais longe do 7, perto do zero, mais ácido é, mais forte é.
Da mesma forma que quanto mais longe do 7, perto do 14, mais básica também é, mais alcalina, tá certo? Isso é importante que vocês saibam. Então, menor que 7, ácida, 7. Neutra, maior que 7, básica ou alcalina. No outro slide, vai simplificar exatamente o que eu falei para vocês agora. Então, 7 neutro, tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o mouse aí pela tela. E aí, conforme vai aumentando esse número até o 14, mais básica ela é, mais forte ela é. Da mesma maneira que o ácido mais forte, quanto vai aproximando cada vez mais próximo do zero. Tá certo? Bom, essa escala de pH, gente, ela é importante para várias coisas. Para produto alimentício, para medicamento, água da piscina, para bebidas, ou seja, para uma porção de coisas é usada a escala pH. Mas como que a gente calcula esse pH? Como que a gente sabe esse pH? Então, por exemplo, aqui eu estou dando um exemplo para vocês. Aqui são resultados que foram explorados no laboratório de alguns experimentos, né? Então, por exemplo, o sumo do limão, o que é o sumo do limão? Você espremeu o limão. O pH do sumo de limão é 2, tá? Ou seja, ácido, muito ácido, que está bem longe do 7. O sabão em pó que a gente usa em casa, geralmente o pH dele é 10. Ou seja, ele é o contrário de ácido, ele é básico, ele é alcalino, certo? Numa escala razoável. O sonazol amoniacal, que é um tipo de amoníaco, ele tem pH 13. Ou seja, ele é muito, muito básico. Para vocês terem uma ideia, é um amoníaco bem forte, que ele chega a corroer muito próximo da soda. A água pura, como eu falei para vocês, que é água destilada, tem 7, e o sumo de tomate, ou seja, você bateu o tomate, tem pH 4. Nossa, o pH é ácido? Sim, o pH é ácido. Tanto é que quando se faz molho de tomate, por exemplo, macarrão em casa, geralmente as mães tentam, ou mãe, os pais, as pessoas que estão cozinhando, elas tentam fazer um sistema para tentar diminuir a acidez, senão o molho fica ácido. Então, o tomate é uma fruta, não é um legume, e é uma fruta ligeiramente ácida. E aqui está propondo, né, ordenar todas as substâncias por ordem crescente de acidez, ou seja, da menor para maior. Então, o que acontece? A gente tem o suco do limão, que ele é o mais ácido de todos, depois vem o sumo do tomate, depois vem a água pura, o sabão em pó e, por último, o sonazol, né? Ou o contrário, como está marcado aqui, ó, sonazol amoniacal tem pH, né? Então, tem menos acidez de todos eles, porque o pH é 13, é mais básico. Depois vem o sabão em pó, a água pura que é neutra, o sumo do tomate pH 4 e o sumo do limão pH 2, tá? Mas na prática, como que a gente sabe disso? A gente pode saber esses valores, gente, através de experimentos práticos. Só que experimentos práticos, geralmente, a gente vai ver ele em escala de laboratório e tudo mais. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de padrão de escalas de pH, como que a gente encontra no dia a dia. Então, por exemplo, eu falei para vocês, 7 é neutro, que é água pura. Olha alguns exemplos aqui, ó. O suco gástrico, que é aquele ácido do nosso estômago, ele tem pH 1. Ele é realmente muito ácido. Não é à toa que ele corrói carne. A gente consegue digerir a carne, né? É por isso que quando a gente dá azia, quando a gente tem gastrite, a gente sente aquela queimação. Porque o suco gástrico, gente, ele consegue ficar resistente no estômago. O nosso esôfago, a nossa traqueia, a nossa garganta, aqui, ela não tem uma estrutura para aguentar um ácido tão forte. Não é à toa que quando a gente tem aquele refluxo, a gente chega a queimar. Por isso que a gente fala que tem queimação, azia. O suco de limão pH 2, ou seja, o suco de limão é muito próximo do suco gástrico. O suco de laranja tem pH 3, é ácido, mas é menos do que o do limão. Suco de tomate pH 4. Chuva ácida, que é um fenômeno que dá em área muito poluída, tem pH 5. Água da chuva, que é a chuva comum, convencional, tem pH 6, ou seja, a chuva que a gente vê aí, geralmente, ela é ácida. Ou seja, ficar tomando banho de chuva, beber água da chuva, não é uma boa, não, viu? Por isso que a água, mesmo a água da chuva, tem que ser tratada. A água da chuva não serve para beber, ela serve para outras coisas. Bom, por outro lado, o sangue tem pH 8, nosso sangue, então ele é básico, é alcalino. A água do mar, ela já tem pH 9. Nossa, professor, mas por que a água da chuva é ácida e a água do mar não? Porque a água do mar tem o movimento das ondas, que vai batendo nas rochas, vai tirando aquele sal, e o sal vai deixando ela um pouquinho mais alcalina, mais básica. O sabão em pó tem pH 10, né? Como eu já te mostrei. A solução diluída de NaOH, que é
hidróxido de sódio, conhecida popularmente de soda cáustica, ela tem pH 11. Então, quando você pega a soda cáustica diluída, ela tem esse pH 11. Nossa, mas soda cáustica não é corrosiva? Eu pensei que soda cáustica fosse ácida. Não. Aí que tá. A gente costuma falar que a substância é ácida quando ela é corrosiva, mas corrosão e acidez são duas coisas diferentes. Os dois extremos da tabela, tanto o lado do ácido quanto o lado do básico, são extremamente corrosivos. Então, a gente fala de maneira errada. Então, por exemplo, a soda cáustica concentrada aqui, ó, pH 14, ela é altamente corrosiva. Então, a gente tem que começar a mudar os termos. Então, o que a gente chamava antigamente de ácido, talvez a gente tenha que substituir por corrosivo. O amoníaco doméstico, que é usado em produtos de limpeza, tem pH 12. E a solução aí da soda, pH 14, tá certo? Então, os extremos são muito fortes, né? Então, eles realmente são, o potencial deles vai aumentando, tá? Como eu falei para vocês, esse pH, eles são, então, calculados no laboratório, eles são medidos no laboratório. E como que é medido, então? Então, para medir o pH, podemos usar o aparelho medidor do pH ou o papel indicador universal. Então, esse aqui é um aparelhinho que eu uso em algum laboratório, a gente coloca aqui uma amostra do que a gente quer medir do pH, e o aparelhinho consegue, então, fazer uma leitura e mostrar para a gente com uma certa precisão qual que é o valor do pH, se está ácido, básico ou neutro. Mas, professor, com a água que é tratada lá da Sabesp ou do SEMAI, é feito o tratamento do pH? Sim, é feito, porque a água que vai nas nossas residências, ela não pode estar muito longe do pH neutro. Então, não vai nunca ser neutro, gente, mas vai ter que estar muito próximo disso. Ou papel indicador universal ou papel de pH. É uma fitinha, gente, que a gente coloca na substância e ela vai dar um padrão de cor. E conforme a cor que está linkada aqui, por aproximação, eu sei o valor do pH. Então, por exemplo, se eu mergulhar essa fitinha, que ela está aqui, e numa substância, se ela ficar bem laranja, é sinal que o pH é 1. Se ela ficar com esse tom mais esverdeado aqui da ponta, é sinal que o pH dela é 11. E assim por diante. Tá? Bom, outra coisa que é importante falar para vocês, que esse aparelho de medir o pH, apesar de ser muito rigoroso, dar o valor preciso do valor do pH, ele tem como isso é uma vantagem, ele tem algumas desvantagens. Por exemplo, é um aparelho que é muito caro, não é um aparelho que você compra aí por R$ 100. Ele varia com alguma facilidade, ou seja, ele quebra com facilidade. E outra, como as peças são mergulhadas dentro da água e tudo mais, o desgaste das peças é maior. E ele não é um aparelho portátil, ou seja, você não consegue levar de um lado para o outro a todo momento. Já o papel indicador universal ou o papel de pH, ele tem vantagem e desvantagem. A vantagem dele é que ele é barato, tanto é que o pessoal que tem piscina em casa faz o tratamento do pH para saber lá com essa fitinha, ou seja, não é tão caro quanto o medidor. Ele é portátil, você pode levar a qualquer lugar. Né? Por exemplo, quem tem piscina em casa não vai mandar a água da piscina para um laboratório para medir, ele pode fazer em casa. Ele não se estraga com facilidade, porque por motivos óbvios. E aí tem as suas desvantagens. A desvantagem, por exemplo, ele não dá valor rigoroso, ele dá um valor aproximado. Né? É uma coisa a se considerar. Bom, outra coisa que é importante vamos ver algumas curiosidades a respeito do pH. Né? Então, por exemplo, aqui tem alguns alimentos com os seus valores de pH aproximado. Por exemplo, a batata, pH 5,5. Né? O alface, a cebola, a cenoura, pH 6,5. Né? O milho está entre o pH entre 5,5 e 7,5. O trigo, entre 6 e 7,5. Né? O feijão, entre 6 e 7,5. Agora, por que é importante saber isso? Porque, por exemplo, o pH do solo influencia bastante o tipo de planta que vamos plantar. Por exemplo, a batata não cresce em solo básico. Então, como aqui está marcando que a batata ela cresce entre 4,5 e 6,5, se o meu solo for um solo neutro, de neutro para básico, a batata não vai desenvolver. Estão entendendo a importância disso aqui até para a agricultura? Então, saber se um solo é ácido, básico, neutro, o tipo de tratamento do solo, ele realmente é eficaz. Ele vai saber se a plantação vai dar certo ou não. Da mesma maneira, gente, quando a gente tem gastrite, a gente tem que saber quais alimentos a gente vai comer e quais a gente não vai comer para combater a gastrite. Por exemplo, quem teve gastrite já deve ter passado pelo médico, o médico passou o omeprazol, que é uma forma de revestir a parede do estômago. E esse omeprazol, para vocês terem uma ideia, ele faz esse revestimento, ou omeprazol, ou outro variante desse medicamento, e o médico proíbe uma série de medicamentos. Por exemplo, café. Por que eles proíbem o café? Porque o pH do café é pH 3. Mesma coisa o refrigerante, pH 3. Então, a pessoa que tem gastrite já está com uma acidez elevada do estômago. Então, se ela consumir alimentos mais ácidos, essa gastrite vai piorar.
Da mesma maneira que a pessoa que está com gastrite, ela não deve consumir alimentos ricos em gordura. Por quê? Porque o pH da gordura, a gordura exige mais ácido para ser digerida. E essa digestão dos ácidos vai piorar a gastrite. Então, saber que alguns alimentos a gente não deve consumir é uma forma de entender as dietas. Por isso que leite de vaca integral não pode ser tomado para quem tem gastrite, café, refrigerante, alimentos com muito alho, cebola, com muito sal, né? Ou seja, quem tem gastrite acaba sofrendo bastante por causa disso. Por quê? Porque os alimentos ácidos devem ser, então, evitados, tá certo? Bom, como eu falei para vocês, essa aula é uma aula introdutória a respeito de pH. Quando a gente faz o tratamento da água, lá da Sabesp do SEMAI, existem técnicos que fazem uma série de exames lá, uma série de testes para saber a qualidade da água. A água, geralmente, como eu falei para vocês, a água da chuva, a água da represa, ela tem o pH ácido. Para corrigir esse pH, que produto que é adicionado na água? Adicionada a cal virgem, que é a cal também usada para pintura. Eles jogam a cal na água, que faz o número do pH subir um pouquinho aí para chegar próximo de 7, ou acima um pouquinho de 7. Mas, professor, a gente toma água com cal? Sim, nós tomamos água com cal. É aquela mesma água, cal da pintura. Mas não faz mal, não. Pela quantidade de concentração que tem ali, não faz mal. Mas precisa de uma análise. Não é qualquer quantidade de cal. Não vou lá pegar, represa e jogar uma tonelada de cal achando que está tudo bem. Precisa fazer um cálculo que a gente vai ver mais para frente na aula de química, como esse cálculo é feito. E para vocês terem uma ideia, quando a gente abre a torneira que sai aquela água branca e tudo mais, nossa, como a água está cheia de cloro. Não é cloro, não. É cal. Então, aquela água que é esbranquiçada é o cal que é jogado na água lá para neutralizar. Outra coisa que é importante, gente, a cal, ela é usada, por exemplo, em doces, tipo aquele doce de abóbora em formato de coração. Para o doce de abóbora ficar aquele formato, é colocar um pouquinho de cal ali para endurecer, ela tira um pouquinho da umidade. Então, a cal em concentrações pequenas não faz tanto mal, tá? Então, é importante que a gente saiba disso, porque o tratamento da água vai vários produtos. Como eu já falei para vocês, para o tratamento da água vai o cal virgem para controlar a acidez, né, acertar a acidez, vai o flúor para a questão dos dentes, vai o cloro para matar micro-organismos, germes, qualquer outra coisa que possa nos fazer mal, e o sulfato de alumínio para decantar lá, para focular a sujeira, tá certo? Bom, pessoal, a aula de introdução de pH era isso, espero que vocês tenham curtido, entendido. Quem não aprendeu, para ter uma ideia da importância desse valor. Vocês podem ver que nas contas de água aparece lá o índice de pH da água que a gente consome, que é feita aí frequentemente para as companhias de saneamento, tá bom? Então, gente, como eu disse nas aulas anteriores, se possível, fique em casa, a pandemia não acabou, e se for precisar sair, usem máscara, tá bom? Fique em segurança. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá certo? Não tem a atividade avaliativa, mas não esqueça de fazer. O prazo está se acabando e o segundo bimestre está por aí, tá bom? Abraço virtual para você, gente. Até mais. Tchau.